irmãos, graça, misericórdia e paz de Jesus. É sempre um prazer voltar à Igreja Presbiteriana da Bahia, que referendou o meu chamado, me encaminhando ao Seminário Presbiteriano do Norte. Eu tenho muita gratidão a Deus por esses irmãos, pela SAF dessa igreja, que muito nos ajudou e orou durante 4 anos pela nossa formação, e eu tenho uma gratidão eterna. Cada vez que venho aqui eu lembro-me do dia que cheguei, como fui recepcionado, e quando voltei aqui, o concílio reunido, com o reverendo Sebastião Guimarães Filho como presidente, e o nosso encaminhamento ao Seminário Presbiteriano do Norte, de modo que há no meu coração uma gratidão muito grande a Deus por vocês e pela história, pelo serviço prestado a essa igreja, ao Senhor Jesus e à sociedade. Nós estamos alegres porque hoje nós vamos poder ordenar mais 3 irmãos ao Santo Ofício. Isso é um motivo de júbilo para a igreja, que não obstante a tudo quanto tem sido produzido de maneira insana e contrária completamente aos princípios normativos da palavra de Deus, esses irmãos vieram do seminário José Manuel da Conceição e foram arguídos pela comissão teológica, passaram pelo plenário, deram prova cabal de que de fato foram chamados para o Santo Ofício. E nós louvamos a Deus, agradecemos ao Senhor a sua bondade, porque Ele que chama, é Ele que capacita e Ele que legitima aqueles que são ordenados para o Santo Ofício. Vamos abrir a palavra de Deus? Na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versos do 5 até o 11, é o texto para a nossa instrução e edificação e crescimento na graça e no conhecimento de Deus. Mesmo assentados como estão, acompanhem comigo a leitura dessa porção do texto sacro inspirado e mantenha a sua Bíblia aberta para a exposição da Santa Palavra de Deus. Filipenses 2, do 5 até o 11. Acompanhe comigo o que diz a Palavra de Deus. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos orar e pedir a graça de Deus para que Ele prepare o nosso coração, faça o nosso coração uma terra bem arada e preparada para que a semente, que a santa palavra de Deus possa, ao ser lançada, germinar e produzir frutos, que esses frutos promovam a glória de Deus. Vamos orar. Senhor Deus, Todo-Poderoso, nós nos aproximamos mais uma vez do trono da Tua graça, conscientes, ó Deus, do distanciamento que há entre nós e Ti, conscientes do abismo que há entre a Tua santidade, justiça e a nossa indiferença, muitas vezes, com os valores do Teu reino. Meu Senhor, em nome de Jesus, sabemos que fomos aproximados pelo sangue da aliança, pela obra de Cristo, sumo sacerdote da nossa alma, aquele que pelo seu sangue nos comprou, nos redimiu e nos deu uma viva esperança. Mas ainda assim, ó Deus, nós nos distanciamos de Ti por pecados
cometidos por ações e omissões. Nós queremos te pedir agora que, pelo poder do Espírito, lave-nos de toda iniquidade, perdoe-nos de todos os pecados e prepare os nossos corações para que a semente, sendo lançada, promova frutos, e esses frutos promovam a glória de Jesus no meio de nós. Meu Deus, visita cada coração, cada pessoa, Senhor, que seja impactada pela pregação do Evangelho. De maneira individual, o Senhor fale a cada coração, sobretudo se há alguém no nosso meio que ainda não te conhece, que ainda não recebeu o teu Filho como Salvador bendito, que seja uma noite de salvação, que o Senhor possa visitar essa pessoa e, pela vocação eficaz, chamá-la a um santo relacionamento, a uma aliança bendita, Senhor. Faz isso, ó Deus, para que em todas as coisas o nome bendito e glorioso de Jesus seja exaltado neste lugar. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Meus irmãos, há 3 aspectos da vida do Redentor que, registrados pelos evangelistas e pelos autores das cartas gerais e também pelo próprio apóstolo Paulo, que dão ênfase a mensagens que têm sido pregadas em nossos dias. As igrejas mais ortodoxas e mais voltadas para uma pregação bíblica têm enfatizado sobremaneira a mensagem da cruz, a mensagem que reconcilia, a mensagem que abençoa, a mensagem que traz de volta aquele que se havia perdido. Um outro grupo, que nós podemos conceituá-los como mais progressistas, tem enfatizado sobremaneira a figura de Cristo, do próprio Redentor, na sua mensagem triunfalista. Após a sua morte e a sua ressurreição, vem então o estado de glorificação do Redentor, e muitas igrejas têm enfatizado e muitas vezes misturado aquilo que é a figura do Redentor como mediador, atribuindo então a mensagens triunfalistas que devem conduzir pessoas a vitórias. Que é interessante quando nós folheamos as Escrituras e comparando aquilo que nós temos visto nos púlpitos das igrejas brasileiras, é que efetivamente um aspecto crucial e de suma importância para a vida da igreja tem sido negligenciado nas mensagens pregadas. A humanidade do Redentor. Aquilo que ele representou como homem, inserido em uma história, em um momento, em um lugar, cumprindo a missão determinada pelo Pai na eternidade, onde no conselho da eternidade a Trindade designou tudo quanto haveria de ocorrer à vida do Redentor, do amado da nossa alma, o Senhor Jesus Cristo. O texto lido, que foi produzido pelo apóstolo Paulo em um dos momentos mais difíceis da sua vida, é promovido e escrito aos filipenses, a quem ele agradece a associação ao seu ministério. Esse texto foi produzido quando Paulo estava preso, e o interessante é que, não obstante a essa adversidade, a essa limitação, o apóstolo escreve uma carta que tem como tema geral a alegria. E nós, folheando as Escrituras, sobretudo na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos filipenses, nós vamos perceber que as algemas e a própria prisão não se tornaram um meio de dificuldade para que o apóstolo Paulo pudesse dar continuidade à visão missionária recebida pelo próprio Senhor Jesus. O texto deu origem àquilo que nós encontramos na teologia sistemática com o tema kenosis, que é o estado de esvaziamento do Redentor. Nós precisamos entender o que de fato havia na mente do apóstolo quando ele propõe essa passagem. Precisamos entender, à luz do contexto imediato e imediato, que Paulo vem tratando sobre as questões que envolvem a necessidade da humildade. E ele faz isso no capítulo 2, versos 1 até o 4, chamando a atenção dos seus leitores originais para aquilo que deveria fazer parte da história e da existência de cada crente da igreja de Filipos.
Após então exortar os seus leitores acerca da necessidade de uma vida de humildade, ele dá sequência a essa linha de argumentação, e agora no versículo 5 até o versículo 11 do capítulo 2, ele vai tratar desse aspecto da humildade, trazendo o maior paradigma que nós conhecemos acerca desse exemplo que deve ser seguido por cada um de nós. Percebam então que o apóstolo Paulo, no versículo 5, inicia dizendo: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Meus irmãos, a ideia do texto é atrelada e associada a um aspecto que envolve uma atitude de autorrenúncia. E essa ideia aqui traz no bojo da discussão do apóstolo Paulo o fato concreto de que essa atitude que o Senhor Jesus toma é uma atitude que visa auxiliar outros, e o apóstolo então convida os seus leitores e, consequentemente, a nós, a imitarmos o exemplo de Cristo. E esta linha de argumentação que o apóstolo trata aqui na carta aos Filipenses é exatamente a mesma linha que ele vai tratar quando produz outras cartas. Por exemplo, escrevendo aos Coríntios, a sua primeira carta, no capítulo de número 11, versículo 1, ele diz: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, no capítulo 1, versículos do 5 ao 7, na sua primeira carta, ele vai usar essa mesma linha de interpretação, dizendo: porque o nosso evangelho não chegou até vós somente em palavra, mas, sobretudo, em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nosso e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes da Macedônia e na Acaia. Que é belo nessa linha de argumentação, onde o apóstolo Paulo põe o próprio Senhor Jesus como modelo de humildade a ser seguido. É exatamente o bojo e o todo da Escritura, e nós vamos perceber que essa característica, ela deve fazer parte da vida de um cristão autêntico. E o que é interessante para nós é percebermos que na linguagem joanina isso também é encontrado. Por exemplo, em 1 João capítulo 2, versos do 5 até o 6, o texto diz: aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Meus irmãos, logicamente, objetivamente, que nós não podemos imitar os atos redentivos do Senhor Jesus. Foi Ele, e tão somente Ele, que teve a condição de satisfazer a justiça divina e trazer seu povo a um estado de um relacionamento aperfeiçoado pelo seu próprio sacrifício. Por isso, essas imitações de pessoas que carregam cruzes, tentando imitar um ato redentivo, é nula em si mesmo. Nós precisamos, olhando para o texto nessa noite, nos perguntar em que nós podemos imitar a figura do nosso Redentor. A pergunta que não quer calar e que emana da própria passagem sacro-inspirada é exatamente como nós podemos imitá-lo. Paulo está falando sobre humildade, então nós precisamos pontuar algumas verdades que o próprio texto nos sugere. Primeiro, nós podemos imitá-lo na sua renúncia, renunciando os nossos próprios projetos em favor do Evangelho da graça de Deus. Olhamos para Jesus no seu estado original, ainda na glória celestial, assentado com o Pai, na economia da Trindade, tendo tudo ao seu dispor.
em uma condição que humanamente nós podemos falar que é uma condição de conforto, e vemos-nos e olhamos para ele e percebemos que ele renuncia essa zona de conforto e essa condição de privilégio, porque ele tem um objetivo: salvar, purificar, santificar um povo por quem ele vem entregar a sua própria vida. Por isso, quando nós olhamos para o texto, sobretudo quando Paulo diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, nós precisamos nos perguntar essa noite: o que é que nós temos renunciado em favor da igreja de Deus? O que é que nós temos deixado de lado em favor da evangelização, do trabalho da edificação e do crescimento da igreja do Senhor Jesus, para que nós pudéssemos obter a graça da santificação, da regeneração, para que os nossos próprios atos pudessem ser convertidos? Foi necessário que o Senhor Jesus deixasse a sua glória celestial, renunciasse tudo quanto ele tinha a seu favor e viesse habitar no nosso meio. Precisamos então olhar para o seu exemplo e nos perguntar nessa noite: o que é que nós temos renunciado em favor da obra do Evangelho da graça de Deus? Meus irmãos, mas nós podemos extrair uma outra aplicação do versículo de número 5, no texto de Filipenses capítulo 2. Nós podemos imitá-lo na sua dedicação ao ministério pastoral, vivendo então em favor de outros e assim nos doando completamente na vocação em que fomos chamados a desenvolver. E essa aplicação, ela tem um cunho todo voltado para o ministério pastoral, sobretudo no exercício do presbiterato, seja na regência ou seja na docência. É importante para nós percebermos a figura, o paradigma do Senhor Jesus como modelo pastoral a ser seguido. Diferentemente dos teleevangelistas que aparecem em suas TVs, cobertos com pulseiras e anéis de ouro, transitando pelos aeroportos com dinheiros guardados dentro da Bíblia, o exemplo de ministério do Senhor Jesus nos chama a atenção para a necessidade da humildade, da convivência mútua, do interesse pelo outro. É exatamente isso que ele representa para nós. E como pastores e aqueles que estão prestes a serem ordenados ao santo ofício, devem buscar viver segundo esse paradigma, um paradigma de renúncia, de exemplo que deve ser seguido por cada um de nós. Que é interessante, na sequência e na aplicação do versículo 5 de Filipenses capítulo 2, nós percebemos que nós também podemos imitá-lo no seu compromisso social. E o que é interessante quando nós olhamos para essa passagem é nós percebermos não somente nela, mas na leitura dos evangelhos, não somente os sinóticos, mas o evangelho de João, o quanto Jesus foi compromissado com o social e sobretudo com a gente do seu tempo. Nós recebemos esse legado não somente da boa teologia, mas recebemos também esse legado histórico dos reformadores, que tinham como ideal, na fundação de cada igreja, ao lado uma escola e do outro lado um hospital. E perdemos ao longo dos anos essa visão bendita de trabalharmos pelo social e com o social para termos uma sociedade modificada. A igreja se resumiu apenas a uma relação cultica, domingueira, muitas vezes sem nenhuma significância, indiferente às realidades da sociedade. As academias estão aí formando opiniões contrárias àquilo que a Escritura ensina, sobretudo para os jovens que estão inseridos no ambiente acadêmico de universidade, sabem muito bem daquilo que estou falando. É papel da igreja fundar creches, dar assistência àqueles que estão discriminados e marginalizados, construir escolas e hospitais para que a sociedade tenha um parâmetro mais elevado de uma vida mais adequada a algum conforto que possa lhes trazer alguma paz no coração. O Senhor Jesus
foi um modelo a ser seguido. Ele não somente pregava a palavra, mas ele alimentava com peixes e pães aqueles que estavam aflitos. Ele trazia não somente uma palavra de conforto, mas ele tinha no seu coração a mensagem para modificar uma sociedade através da sua própria influência. Olhamos para o texto então, e quando o apóstolo Paulo diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, nós não podemos de maneira nenhuma omitir o fato concreto de que nós precisamos urgentemente imitá-lo no seu compromisso devocional. O ministério do Senhor Jesus foi marcado pela sua ausência aos discípulos, quando se recolhia para ficar horas e horas se dedicando à oração. Percebemos o Senhor Jesus inserido no ambiente de sinagoga, dando resposta, ainda na sua juventude, acerca de questões teológicas importantes que eram discutidas naquele tempo. Estamos vivendo uma sociedade imediatista e relativistas, onde os crentes se ocupam em ler a Bíblia muitas vezes apenas quando ela é aberta para o momento da liturgia. Pesquisas comprovam que a Bíblia, muito embora seja o livro mais vendido do mundo, muito embora seja, regra de fé e de prática para muitas pessoas, tem sido negligenciada na sua leitura. Ouvimos falar muito em orações, em jejuns, mas nós vemos isso muito pouco na prática eclesiástica dos nossos dias. Ou há um misticismo envolvido nisso, ou há um asceticismo e uma diferença e indiferença com aquilo que nós devemos viver e que faz parte do nosso paradigma, que é o próprio Senhor Jesus. Por isso, quando o apóstolo Paulo diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, ele nos chama a atenção para essas 4 responsabilidades que devem fazer parte da nossa vida no cotidiano. Vejam comigo então, que o texto segue, e no versículo 6, o apóstolo continua falando sobre o estado de esvaziamento do Redentor. E ele diz assim: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Meus irmãos, nós precisamos entender o que há na mente daquele homem. Ele é um daqueles que viu o Mestre, se auto-intitula como abortivo, pois foi chamado fora de tempo, quando o Senhor Jesus já havia sido elevado às alturas. E agora então, não somente pela sua experiência de receber a revelação do próprio Senhor Jesus, mas por aquilo que ouviu falar daqueles que andaram com ele, ele faz então essa exortação aos irmãos da igreja de Filipos, dizendo: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Meus irmãos, a palavra grega utilizada pelo apóstolo aqui para a forma é morfê. Ela indica aquilo que é interior, essencial e permanente na natureza de uma pessoa ou coisa. A ideia transmitida pelo apóstolo é de que Jesus Cristo sempre foi e sempre será Deus por natureza, e expressa em sua encarnação a imagem da deidade. Sobre esse tema tão relevante das Santas Escrituras, o mesmo apóstolo escreve aos Colossenses no capítulo 1, versos 15 e 16, diz: ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele.
e para Ele. O que é interessante é que quando nós vamos folhear as Escrituras acerca desse tema proposto pelo apóstolo Paulo, no capítulo 12, Filipenses, versículo 6, nós vamos perceber que na linguagem joanina há essa mesma ênfase que nós temos nessa palavra morfê. João 8, do 56 ao 58 diz: Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e vistes Abraão? Respondeu-lhe Jesus: em verdade, eu vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Ele é o nosso Redentor. Aquele que transmite na essência a imagem da deidade. É Deus com Deus. É 100% homem, mas Ele é 100% Deus. O texto segue na parte B do versículo 6, diz: Ele não julgou com usurpação o ser igual a Deus. O que é interessante aqui, e que nós precisamos destacar, é que essa palavra ser, no original, no vernáculo, tem a sua base etimológica na palavra isos, da língua grega. E o que é interessante é que ela traz uma ideia de igualdade, de alguém que é exatamente igual em número, tamanho e qualidade. E sobre esse tema, o teólogo William Hendrickson, comentando essa passagem, ele vai dizer: Cristo Jesus sempre foi e continuará sempre sendo Deus por natureza, e Ele expressa perfeitamente a imagem da deidade. O pensamento do teólogo reformado Hendrickson está completamente em linha com aquilo que a Escritura expõe sobre a natureza humana do Redentor. E João, escrevendo o seu evangelho, ele inicia no capítulo 1, versículo 1, dizendo: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O mesmo João, em seu evangelho, ainda discorrendo sobre esse tema, no capítulo 17, versículo 24, ele vai dizer: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, esteja também comigo os que me deste, para que vejo a minha glória, que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Meus irmãos, como nós podemos aplicar o versículo 6 do texto de Filipenses, capítulo 2, a nossa própria vida? Nós podemos extrair e contextualizar dessa mensagem, é que ela refuta a tese das testemunhas de Jeová. Eles afirmam que Cristo é um homem perfeito. Eles afirmam que Cristo é o primogênito da criação de Deus. Eles afirmam e associam Cristo à criação no aspecto geral. E quando nós olhamos para essa passagem, sobretudo na análise etimológica desses dois termos, morfê e isos, nós vamos chegar à conclusão que efetivamente Cristo era no seu estado humano, e que nós atribuímos a sua condição de humilhação, da mesma essência de Deus, sendo igual, perfeitamente, exatamente igual ao Pai, para que a obra redentiva pudesse ser cumprida através do Redentor, do Messias, do Senhor Jesus Cristo. Era necessário que alguém pudesse não somente ter a natureza humana, mas sobretudo ser portador da natureza divina. E o que é belo na teologia e sobretudo na mensagem da cruz, é nós entendermos que os escravos não foram em última instância aquilo que trouxe a dor e a angústia do Messias, refletida na própria agonia do Getsemane. Ele já previa aquilo que havia de sofrer, ainda que a morte fosse uma morte humilhante, ainda que a sua condição social fosse uma condição de alguém marginalizado. Isso pouco lhe interessava, porque o que ele sabia e a sua consciência é de que na cruz ele haveria de receber a ira de Deus para nos perdoar dos nossos pecados.
a agonia da cruz, ela se concentra muito mais na ira de Deus, que é derramada sobre o Senhor Jesus, do que naqueles escravos que o prenderam naquela cruz. Não que os cravos não fossem dolorosos, não que os cravos e a humilhação social não lhe trouxessem agonia e angústia, mas a maior dor foi uma dor espiritual. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Foi Ele nos substituindo na cruz, que recebeu o justo castigo de Deus, castigo que estava imposto a cada um de nós. O texto de Filipenses segue, versículo 7, vai nos dizer assim: antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. Eis então, meus irmãos, a questão que gerou uma interminável discussão entre luteranos e calvinistas, e até hoje os teólogos continuam discutindo exatamente essa questão da ekenose. O texto nos informa que Cristo a si mesmo se esvaziou, e é exatamente essa palavra grega ekenose que se deriva da doutrina da kenosis, que é o estado de esvaziamento ou de humilhação de Cristo. Surge então uma pergunta que não quer calar, e nós precisamos de ter uma resposta objetiva acerca daquilo que Paulo escreve aqui no capítulo 2, versículo 7. O texto é muito enfático e demonstra que de fato Cristo se esvaziou da sua glória celestial. Vem então a pergunta a mim e a você: em que consiste o estado de esvaziamento do Redentor? Alguns aspectos são importantes, nós precisamos pontuar para entender melhor a construção do texto sacro inspirado. E a primeira coisa que nós precisamos entender é que ele renunciou à sua relação favorável à lei de Deus. Enquanto permanecia no céu, nenhuma carga de culpa pesava sobre ele. E é exatamente isso que nos ensina o apóstolo Paulo quando escreve a sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 21. Ele diz: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. É o legislador, é aquele que criou não somente a lei moral, mas a própria lei cerimonial e civil do povo hebreu. É ele que agora, que estava numa relação favorável à lei, que está sob essa lei. E por isso então o texto bíblico vai dizer que aquele que está sob a lei está debaixo de maldição. Por isso, quando nós falamos sobre o esvaziamento, nós precisamos entender que ele renunciou primeiro à sua relação favorável à lei de Deus. Mas o texto segue, e na sua aplicação vai nos mostrar um outro ensino. Ele também renunciou às suas riquezas. Precisamos imaginá-lo assentado em um alto e sublime trono, com toda a majestade e realeza, na condição de rei, de regente absoluto do universo, daquele que detém sobre si o governo e o poder para realizar todas as coisas. E olhamos-nos então, caminhando entre nós, no seu estado de humilhação, na sua vida cotidiana, no seu ir e vir, na relação com as pessoas, e vamos perceber então que ele deixa tudo e habita entre nós. Ele renuncia então às suas riquezas. Nós precisamos entender, à luz da Escritura, o que é que significa isso. E o apóstolo Paulo, quando escreve então aos Coríntios, a sua segunda carta, no capítulo de número 8, verso de 7 até o 9, vai dizer: como porém em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra como no saber, e em todo cuidado, e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça.
Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar, pela diligência de outros, a sinceridade do vosso amor. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Por isso, então, na sua vida, no seu estado de humilhação, na sua condição de andarilho nesse lugar onde nós habitamos, ele precisou emprestado de um lugar onde pudesse nascer. A condição de nascimento do Redentor é uma condição que reflete o seu próprio estado de humilhação. O texto bíblico de Mateus diz que não havia lugar para ele na hospedaria. E ele nasce então e é colocado em um coxo onde os animais se alimentavam. E a Escritura nos dá esta ênfase de que no seu estado de esvaziamento e de humilhação, ele deixa as riquezas que tinham a seu favor. O texto vai mostrar também que o Senhor Jesus precisa emprestado de uma casa onde pudesse pernoitar. É Ele mesmo que diz que o Filho do Homem não tem um local para repousar a sua cabeça. A sua vida é destituída de conforto. O seu estado de humilhação na sua condição social reflete muito bem essa verdade. O texto vai mostrar ainda, meus irmãos, que para pregar então, ele precisa de um barquinho emprestado para anunciar o evangelho da graça de Deus. Nós aprendemos à luz da Escritura que também na entrada triunfal em Jerusalém, ele precisa de um animalzinho e toma emprestado, porque ele abre mão da sua glória celestial, da sua condição favorável, deixa então a sua zona de conforto e vem habitar entre nós. Nós precisamos também entender que ele toma emprestado um local para instituir a própria ceia. E ali, pelo simbolismo do pão e do próprio vinho, demonstra aquilo que haveria de acontecer, quando na cruz, ele derramaria a sua vida, em favor de mim e de você. Meus irmãos, de fato, Cristo renunciou à sua glória celestial, e é exatamente isso que nos ensina o Evangelho de João, no capítulo 17, versículo 5, quando diz, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Há um outro aspecto e uma aplicação do texto à nossa própria realidade, que nos conduz à consciência de que ele renunciou o livre exercício da sua autoridade. Meus irmãos, nós precisamos de entender o que é que isso significa. Ele é Deus com Deus, está sentado em um alto e sublime trono. E agora então ele renuncia essa autoridade que tem, e o apóstolo João, ele vai descrever isso exatamente quando no seu evangelho, no capítulo 5, verso 19, diz, então lhes falou Jesus, em verdade vos digo, que o Filho nada pode de si mesmo, senão somente aquilo que vi fazer o Pai, porque tudo que esse fizer, o Filho também semelhante o faz. Filipenses, então, versículos 7, 8 e 9, vai nos trazer outros ensinos, e o texto diz assim, antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo. Parte B, que nos interessa agora na exposição, diz, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Versos 10 e 11, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Nós vamos sintetizar essa parte final
da exposição bíblica nessa noite, associando aquilo que ele viveu na sua obediência ao Pai com aquilo que ele adquiriu. Para que houvesse glorificação, foi necessário que existisse a encarnação e a própria cruz. E o texto vai nos mostrar, e a sua ênfase recai toda sobre este tema, é que Jesus aprendeu a partir da obediência. Nós estamos vivendo um momento bem complexo sobre esta temática, né? Basta olhar para a Super Nani, não é? Aquela que socorre as pessoas que perdem ao longo da sua vida como tutores, autoridade. E quando Paulo fala sobre o estado de humilhação de Cristo, ele está falando e associando esse tema à própria obediência do Redentor. E é exatamente a partir daí, desta obediência, que nós vamos perceber que ele atinge o seu estado de glorificação. E quando nós olhamos, por exemplo, para o versículo 8, nós vamos perceber que é exatamente a partir da sua humilhação e da sua obediência até a morte de cruz, que no versículo 9 nós vamos entender que Deus então exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. É importante, então, nós percebermos que para que houvesse a exaltação e esse estado de glorificação do Redentor, foi necessário, então, que ele fosse crucificado e exposto publicamente como malfeitor. E é importante para nós avaliarmos a sua condição de crucificado e percebermos que, de fato, aquela morte era horrorosa e dolorosa. Cleon Rogers afirma que tal morte era uma forma de punição reservada para escravos, rebeldes e os piores criminosos, uma morte de sofrimento vergonhoso e amaldiçoada, a mais ignominiosa das mortes. Tal morte era ultrajante, tal morte era efetivamente maldita, mas é a partir deste sofrimento, dessa condição em que ele toma forma humana, e a partir da sua própria concepção no ventre de Maria, passa a viver esse estado de humilhação, que ele vai adquirir esse status de um homem-deus glorificado sobre todas as coisas. Qual então, meus irmãos e irmãs, a aplicação que nós podemos extrair dos versículos 7, 8 e 9, 10 e 11 dessa passagem? Nós olhamos para o texto e nós vamos perceber que não há nenhuma dúvida de que o apóstolo Paulo está trazendo o exemplo da obediência de Cristo para exortar os filipenses a procederem da mesma forma. E aí então, contextualizando essa mensagem, nós podemos aplicá-la de uma forma geral e considerar que para nós lograrmos êxito, não somente na nossa vida espiritual, mas social, nós precisamos de disciplina e obediência. Na igreja, nós estamos convivendo com um momento de caos e de dificuldade, onde as pessoas estão avessas a se submeterem à autoridade constituída por Deus. Na sociedade há uma ênfase na busca pelo ter em detrimento de ser, mas essas pessoas não querem cumprir as regras e muitas vezes procuram os jeitinhos brasileiros. Como crentes no Senhor Jesus, nós precisamos entender que para chegarmos a um status de êxito na vida, seja social ou espiritual, nós precisamos de entender a importância da obediência. É exatamente pela obediência que o texto vai mostrar que o Senhor Jesus, ele adquire esse status de glorificado e de exaltado sobre todas as coisas. A exaltação, então, é o oposto da humilhação. Aquele que pelas leis foi condenado,
permutou esta sujeição ao castigo pela justa relação com a lei. Aquele que foi pobre voltou a ser rico. Aquele que foi rejeitado foi aceito. Aquele que aprendeu a obediência tomou posse da atual administração do poder e da autoridade que lhe foi confiado. Por isso, então, quando nós olhamos para esse texto, sobretudo nessa noite, em que nós estamos prestes a ordenar mais 3 candidatos ao santo ofício, nós precisamos de tomar a pessoa bendita do nosso Mestre, o amado Salvador, o bendito Redentor, como o maior paradigma de humildade e de obediência que o conduziu a um estado de exaltação. Sobretudo, os nossos candidatos que estão prestes a receber a imposição de mãos do presbitério. Cultivem a humildade, porque ela faz parte da nossa vida, como crentes em Cristo Jesus. E o nosso maior paradigma, o nosso maior modelo, é a pessoa bendita do nosso Mestre. Que Ele mesmo aplique a sua palavra ao nosso coração. Nos dê essa graça da humildade, de reconhecer o quanto nós precisamos de ser obedientes à santa e bendita palavra de Deus. Vamos ficar de pé. Nós vamos orar. Rogando a graça de Deus sobre a nossa vida e sobre a vida daqueles que entraram na casa de Deus nessa noite, e talvez você também, que esteja me ouvindo pela internet, e quem sabe, ainda não tinha ouvido falar sobre o estado de humilhação do Redentor Jesus. Você tome Ele como seu paradigma, viva a sua vida, confesse os seus pecados, busque obedecer a palavra de Deus. Volte para os braços de Jesus, confesse os seus pecados a Ele. Viva uma vida de obediência. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, pois o Senhor haverá de acrescentar todas as demais coisas. Vamos orar, rogando que o Espírito Santo de Deus aplique a sua palavra no nosso coração. Senhor Deus, Todo-Poderoso Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, porque para que houvesse glorificação, para que houvesse redenção, foi necessário que o nosso Salvador, o amado da nossa alma, tomasse forma humana, habitasse em nosso meio, nos deixasse o exemplo a ser seguido. Meu Deus, dá-nos a humildade, um caráter tão distinto e necessário nessa sociedade imergida no seu estado de impureza e de pecado. Dá essa característica nobre à tua igreja, Senhor, para que através do nosso exemplo, outros também anelem, desejem te servir e viver para a tua glória e o teu louvor. Meu Deus, visita os corações que porventura tenham entrado na tua casa, quebrados por relacionamentos desfeitos, ou por alguma outra causa que possa ter dificultado o relacionamento contigo. Meu Deus, que seja uma noite de restauração, que pela humildade e obediência do Redentor, essa pessoa possa, nesta hora, se reconciliar contigo. Que ela receba de ti a graça do perdão. Que volte a ter a pessoa bendita e maravilhosa do Senhor Jesus como o maior paradigma da sua vida. Que todos os conceitos, filosofias, ciências sejam postas de lado, Senhor. Que tão somente a tua palavra seja a única regra de fé e de prática para a vida dessa pessoa. Visita-nos com graça nessa noite, Senhor. Aviva-nos. Dar-nos as características do nosso Redentor, para que através da nossa vida, da nossa palavra e do nosso exemplo, almas se rendam aos teus pés. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos convidar aqui à frente o reverendo Ciro e também
os aspirantes teólogos de fato de direito formados pelo Seminário Presbiteriano José Manuel da Conceição, que é o primeiro ministro brasileiro, né, que foi de fato, chamá-los aqui à frente, o teólogo Alexandre Lessa, Jean Piana Rios e Marcelo Magalhães. Eles possam também tomar assento aqui, para que nós possamos assim nós vamos então proceder primeiro a cerimônia de ordenação desses irmãos. Deus tem me agraciado em poder participar desse evento histórico para eles, para nós, para as famílias por eles representadas e também para a Igreja Presbiteriana do Brasil, não é? E nós vamos então promover as instruções do que de fato representa o Sagrado Ministério, não é? É importante que a gente tenha mais um tempinho para isso, porque hoje está muito confuso, né? O indivíduo de noite, ele exerce uma função, aí ele dorme, tem um sonho, de manhã ele diz que ele é pastor. Então ele aluga a garagem de uma casa, compra uma Bíblia bonita, daquela grande, e um terno bem bonito como esse que nós estamos, e a partir dali, com as cadeiras brancas que ele põe, compra um púlpito, então ele se auto-intitula pastor, não é? Sem contar os bispos, apóstolos, os arcanjos e miguelângelos, não é? É uma situação muito complexa. Então é importante e nós temos esse tempo para entender as instruções sobre o Sagrado Ofício, e eu queria pedir a sua atenção, você que está aqui no auditório, também em casa, para que você possa entender, à luz do Evangelho, e sobretudo na exposição sistemática das Escrituras e do sistema de governo presbiteriano, quem são os pastores da Igreja Presbiteriana do Brasil. Esses, logo mais, daqui a pouco instante, se tornarão, não é? Bem, o Senhor Jesus Cristo, sobre cujos ombros está o principado, que é chamado maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, ele que é rei e cabeça da igreja, havendo subido ao alto e recebido dons para os homens, doutou a igreja com oficiais extraordinários e permanentes para reuni-la e edificá-la. Vejam que são extraordinários e permanentes. Os apóstolos, os profetas e os que possuíam o dom de línguas, de curar e fazer milagres, foram oficiais extraordinários, empregados, a princípio, por nosso Senhor e Salvador, para reunir seu povo dentre as nações, conduzindo à família da fé. Esses oficiais e esses dons miraculosos cessaram há muito tempo. Presentemente, o Senhor Jesus Cristo é servido conservar em sua igreja os ministros da palavra, ou presbíteros docentes, comissionados para pregar o Evangelho, administrar os sacramentos e governar. Os presbíteros regentes são encarregados de ajudar no governo, e os diáconos, cujas funções consistem na arrecadação das ofertas dos fiéis para fins piedosos, no socorro aos que na igreja estão necessitados e no cuidado da ordem do culto. O ofício de ministro da palavra é o primeiro na igreja em dignidade e utilidade. Na Escritura, são dados diversos títulos àqueles que os exercem, e esses títulos exprimem seus diversos deveres. O ministro da palavra é chamado bispo, porque tem a superintendência do rebanho de Cristo, pastor, porque dá alimento espiritual ao rebanho, ministro, porque lhe cumpre ser grave e prudente, um exemplo para o rebanho, e governar bem a casa e o rebanho de Cristo. Anjo da igreja, porque é mensageiro de Deus. Embaixador, porque é enviado a declarar a vontade de Deus aos pecadores e rogar-lhes que, por meio de Cristo, se reconciliem com Deus. Evangelista, porque anuncia as boas novas da salvação aos ignorantes que estão a ponto de perecer. Pregador, porque está constituído para proclamar o Evangelho. Doutor, porque expõe a palavra de Deus, e com sã doutrina admoesta e convence aos contradizentes.
e despenseiros dos mistérios de Deus, porque distribuiu a múltipla graça de Deus e as ordenações instituídas por Cristo. Esses títulos, meus irmãos, não indicam diferentes graus de dignidade no ofício, mas descrevem todos o mesmo ministro. Achamos-nos aqui reunidos para ordenar mais 3 ministros da palavra de Deus. Deus mesmo é quem chama e faz os verdadeiros ministros da igreja, lhes concede os necessários dotes para o desempenho de seus deveres. A ordenação, portanto, não é o que faz o ministro ou lhe dá a capacidade para o ofício, mas é a admissão autorizada de uma pessoa devidamente chamada para desempenhar um ofício na igreja de Deus. Admissão essa acompanhada de oração e imposição das mãos, segundo o exemplo apostólico. Acham-se aqui, então, esses 3 irmãos, o irmão Jean, o irmão Marcelo e o irmão Alexandre Lessa. Eu quero convidá-los a se porem aqui, para que eles, então, possam responder as perguntas. Como esses títulos, eles não trazem nenhum tipo de diferença, e eles descrevem todo o mesmo ministro, eu vou descer do púlpito para ficar na mesma posição dos irmãos, para que não haja nenhum tipo de pensamento que há na Igreja Presbiteriana do Brasil, algum tipo de hierarquia. Nós somos um povo que nos regemos por concílios, e no concílio todos têm voz, E a partir daqui a pouco, daqui a alguns momentos, os irmãos, então, estarão fazendo parte do colegiado de pastores da Igreja Presbiteriana do Brasil. Bem, nós vamos fazer algumas perguntas que são constitucionais. Na realidade, vocês estarão jurando. Esse é o momento solene da igreja. A confissão de fé trata em um tema onde discorre sobre juramentos legais e votos. Esse, de fato, é um momento de grande importância, de suma importância para a vida de vocês e para a vida da Igreja Presbiteriana do Brasil, para a sua história. Então, quero que vocês lhes respondam às perguntas constitucionais que passo-lhes a fazer. Vocês creem que as Escrituras do Antigo e do Novo Testamento são a palavra de Deus e a única regra infalível de fé e de prática? Sim. Podem responder mais alto, viu? Vocês recebem e adotam sinceramente a confissão de fé de Westminster e os catecismos maior e breve desta igreja, como fiel exposição do sistema de doutrina ensinado nas Santas Escrituras? Vocês aprovam e sustentam o governo e disciplina da Igreja Presbiteriana do Brasil? Vocês prometem sujeitar-se a seus irmãos no Senhor? Vocês declaram que, segundo o conhecimento que têm no seu coração, procuram o santo ministério, movidos pelo amor de Deus e pelo desejo de promover a sua glória pela pregação do Evangelho de seu Filho? Vocês prometem manter zelosa e fielmente as verdades do Evangelho, a pureza e a paz da Igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, seja qual for a perseguição e oposição que contra vocês se levantem por esse motivo? Vocês prometem ainda que, como cristãos e ministros do Evangelho, serão fiéis e diligentes no exercício de todos os seus deveres pessoais ou relativos, particulares ou públicos, e se esforçarão pela graça de Deus para adornar a profissão do Evangelho por meio de sua conversão e andar com exemplar piedade diante do rebanho sobre o qual Deus os constituiu ministros? Vocês aceitam e preendem agora a obra do Evangelho e prometem que, com o auxílio de Deus, serão fiéis no desempenho de todos os deveres inerentes à vocação de ministro de nosso Senhor Jesus Cristo? Queria convidar a igreja a se pôr de pé. Nós vamos passar a fazer algumas perguntas agora
a igreja? Vocês podem responder com um sim, bem solene. E vocês, irmãos da Igreja Presbiteriana da Bahia, continuam determinados a receberem esses irmãos como ministros do Evangelho? Sim. Vocês prometem receber da boca deles com humildade e amor a palavra da verdade? Sim. Prometem animá-los em seus trabalhos e ajudá-los nos esforços que empregarem para a instrução e edificação espiritual de toda a igreja? Sim. Quero convidar os presbíteros e pastores que estão aqui para virem aqui à frente. Nós vamos então orar com imposição de mãos do nosso concílio, ordenando esses irmãos, legitimando-os para o exercício do ministério pastoral, presbíteros e pastores. Se tem alguém aí em cima na galeria, um presbítero ou pastor, possa descer juntamente conosco, aqui na frente. Nós vamos orar, pedir para o reverendo Itamar fazer essa oração, pedir aos irmãos que se ponham de joelhos. Nosso irmão reverendo Itamar estará orando e nós vamos impor as mãos, como ordena a Escritura Sagrada, para esse momento de ordenação. Oremos. Senhor, bendito a tua igreja aqui reunida, adora o teu nome, porque tu és o nosso Deus, o Senhor e Salvador das nossas vidas, o cabeça da igreja. Nós queremos louvar o teu nome nesta noite, pela alegria que o Senhor renova em nosso coração, de ver a tua obra se renovando, prosperando, prosseguindo. Louvamos o teu nome porque o teu Espírito Santo é quem aplica a obra da redenção na vida da tua igreja. E porque é o Senhor mesmo quem chama, quem capacita e envia os teus filhos para a seara. Louvamos o teu nome, porque a tua palavra pregada aqui no campo da Bahia chegou ao coração destes 3 irmãos nossos que aqui estão. Ouviram a tua voz, atenderam ao teu chamado, foram doutrinados, ensinados aqui nesta casa. Conheceram o amor do Senhor e a tua justiça. E aqui eles foram confrontados pela verdade. Aqui eles foram chamados para pastorear. Daqui foram enviados para se prepararem para esse nobre ofício. E agora regressam, instruídos, orientados, passaram pelo presbitério e aprovados pelos homens, segundo o mandato do Senhor. Aqui estão diante da igreja de joelhos para receberem a imposição de mãos do presbitério, como ordena a tua palavra. Senhor, no lugar das nossas mãos estejam as tuas, derramando sobre eles uma unção específica para pastorear o rebanho do Senhor. Guarda os teus filhos de todo assédio do inferno. Guarda-os, ó Deus, das ciladas de Satanás. Guarda o coração dos teus servos de se voltarem para as coisas deste mundo, de olharem para as coisas terrenas, para os tesouros deste mundo, mas que os seus olhos estejam postos em Cristo Jesus, o cabeça e autor da igreja. Senhor, aquece o coração destes nossos irmãos com a tua palavra todos os dias, para que, apaixonados pelo ministério e pelo Senhor, eles conduzam a tua igreja com amor, com zelo, com paciência e com fidelidade. Oh Deus, dá muitos filhos espirituais aos nossos irmãos, para que vejam a gloriosa obra que Jesus realizou, se espraiando no ministério que o Senhor concede a eles, que ao final de suas vidas, quando o Senhor os chamar para prestar o relatório, eles possam ouvir do Senhor Jesus:
servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. E que eles possam, de cabeça erguida, se colocarem como adoradores do Cordeiro, que sustentou as suas vidas até o fim. Ó Deus, abençoa com eles suas companheiras, para que, como um casal de missionários, possam ser modelos para o teu rebanho. Como presbitério e como igreja, nós os abençoamos em teu nome e para a tua glória, Senhor. Amém. Amém. Pode ficar de pé. Eu os declaro legitimamente ordenados ao Santo Ofício e lhes dou a destra da comunhão no ministério pastoral. Deus abençoe. Deus abençoe, Jean. Alexandre, o Senhor te abençoe, te fortaleça. Enquanto eles se abraçam, vamos cantar, irmãos. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minhas vidas e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Mais uma vez. Eu quero Eu convido aqui à frente Dona Ana Hilda, por favor. Dona Hilda é a esposa do pastor Ciro. Essa simpatia de casal. O pastor Ciro era o presidente do presbitério da Bahia
no ano em que eu fui recebido pelo presbitério. Eu guardo isso com carinho, viu? Isso é história para mim. Pode dar o beijo, pastor Ciro. Isso. Irmãos, vocês não podem imaginar a emoção para mim de poder oficiar este momento, de testemunhar isso. Esse momento histórico que a igreja presencia, de ao mesmo tempo ordenarmos ao Sagrado Ministério jovens piedosos que vão iniciar o seu ministério. E ao mesmo tempo, numa mesma noite, também proceder à cerimônia ou momento de culto para a jubilação de um ministro, com tanta história para contar, com tantas experiências. Aqui do meu lado esquerdo, do meu lado direito, temos histórias tão distintas. Aqueles que irão começar e aquele que disse: Senhor, aqui estão as minhas mãos. Queridos, o pastor Adilson foi tão preciso na leitura daquela parênese que é feita aos novos ministros. Ser pastor é diferente de qualquer outro ofício. E é uma missão onde não há recompensas humanas satisfatórias. Toda palavra de encorajamento, de gratidão, será pequena diante daquilo que nós vamos ouvir do nosso Salvador. Posso falar, não para a igreja, mas para o pastor Ciro e dona Hilda, que a essência do ministério pastoral efetivo e verdadeiro, a igreja não sabe. As lágrimas que são derramadas e a igreja não vê. As angústias carregadas na alma pela santidade da igreja e de tantas pessoas, a igreja não vê. Mas o Senhor vê. E quando chegamos a um momento como este, fica para nós a reflexão da honra que a igreja precisa aprender a dar aos seus ministros. Como diz a Escritura, pela tarefa que eles desempenham. Pastor Ciro, o Senhor é contigo. Irmã Hilda, o Senhor é contigo. A obra ministerial não se encerra com a jubilação. A alma pastoral não fica estagnada quando compulsoriamente o concílio põe fim ao exercício pastoral. O pastor é aquele que ama e zela pelas suas ovelhas. Quer estejam num rebanho instituído, oficial ou não. O pastor é aquele que olha para pessoas como ovelhas. A tempo e a fora de tempo. O apóstolo Paulo, que foi um apóstolo, evangelista e também pastor de igreja, chegou ao fim do seu ministério e falou para Timóteo que ele tinha combatido o bom combate.
completado a carreira e guardado a fé. E que já agora a coroa da justiça lhe estava guardada, a qual o Senhor, o reto juiz, lhe daria. E não somente a ele, mas a todos quantos amam a sua vinda. Meu irmão, esse diploma, expedido pelo Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil, é um símbolo de uma vida dedicada ao Evangelho e ao ministério. Mas é só um símbolo. Ele não vai traduzir aquilo que está guardado pelo Senhor para a vida de vocês. Aqui está nas minhas mãos, igreja, Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil, diploma de jubilação. O Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil, por suas autoridades constituídas, outorga o presente diploma ao reverendo Ciro Marlúzio de Melo Vieira, no momento de sua jubilação ministerial, pelos relevantes serviços prestados à Igreja Presbiteriana do Brasil, São Paulo, 25 de março de 2010, assinado pelo reverendo Roberto Brasileiro e pelo reverendo Ludgero Bonilha Moraes, presidente e secretário executivo, respectivamente. O Supremo Concílio também confecciona uma medalha que traz os termos: a IPB congratula-se com o reverendo Ciro Marlúzio de Melo Vieira, por ocasião de sua jubilação. E aí vem reverendo Ludgero Bonilha, secretário executivo, reverendo Roberto Brasileiro, presidente do Supremo Concílio. É uma lembrança para ficar na estante do reverendo Ciro. Mas não é um prêmio. O nosso prêmio nós ainda vamos receber, meu irmão. Aquilo que ninguém imagina o que vai ser, mas vai ser grande. E o Supremo Concílio, de forma elegante e sensível, coloca também numa medalha com os seguintes termos: Senhora Hilda Soares Lins, gratidão da Igreja Presbiteriana do Brasil, assinada pelos reverendos Ludgero e Roberto Brasileiro. Ser esposa de um pastor não é ser pastora, mas é ser companheira missionária. Só Dona Hilda sabe a vida do pastor Ciro. E esse casal, homenageado pela Igreja Presbiteriana, aqui também nessa noite recebe a homenagem da nossa igreja. O abraço carinhoso do presbitério da Bahia. E daqui a pouco o abraço carinhoso da nossa igreja. Eu quero orar, quero entregar esses símbolos ao meu colega e à minha irmã. Não sei se dá para colocar o broche, vai ficar chique, viu? Colocar ali na... E depois, a igreja de pé, nós vamos orar.
Vamos orar. Senhor querido, nós queremos render graças ao Senhor pela vida do nosso irmão, reverendo Ciro, e da sua companheira, dona Hilda, por reconhecermos que eles estão aqui, de pé, por causa da boa mão do Senhor. Nós não temos palavras para agradecer, até porque não sabemos, não temos a dimensão da obra que foi realizada no ministério deles. Quantas vidas alcançadas, quantas vidas edificadas, tantas pessoas que foram libertas, tantas pessoas que, desanimadas, foram encorajadas por uma palavra, por uma oração, pelo ministério santo que esses irmãos desempenharam. Agora, Deus, eles, pela Igreja Presbiteriana do Brasil, são reconhecidos, homenageados, e também por este presbitério e por esta igreja. Mas, Deus, nós sabemos que a maior homenagem que alguém pode receber é a voz do Supremo Pastor, dizendo: servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Ó Deus, recompensa os teus servos, com a graça que enriquece e não acrescenta dores, e abençoa com eles os seus, e toda a tua igreja. Em nome do Salvador Jesus, assim oramos. Amém. Eu queria ler um texto aqui, rapidamente. É o texto de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, e que diz o seguinte: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Nós queremos fazer um agradecimento. Agradeço a Deus pelo seu imenso amor para comigo, que vem me abençoando, o sustentando durante 72 anos, com as suas misericórdias e bênçãos. A família, aos filhos, e em especial a minha esposa, que me foi dada segundo o coração de Deus, para que eu pudesse exercer o meu ministério, pois sem ela seria impossível. As igrejas nas quais pastorei, aos presbitérios pela confiança que me foi otorgada durante os anos em que estive à frente das igrejas dos concílios. Presbitério Norte de Pernambuco, Presbitério Campo Formoso, Presbitério da Bahia. Aos colegas que sempre me apoiaram. Sempre tive em mente que o Senhor da Seara, quem chama? Sempre tive em mente que é o Senhor da Seara quem chama, quem vocaciona e quem sustenta. Nem sempre será para onde eu quiser que o mestre me há de mandar. Tomei essa mensagem do hino como lema da minha vida ministerial, dedicando-me como operário na obra da evangelização. E o Senhor confirmou a sua palavra, dando grandes vitórias, nos dando grandes vitórias. Sempre fui obediente aos concílios por onde passei, respeitando as suas normas e determinações. Agora eu queria dar uma palavra para os jovens ministros. Aqui vai um conselho aos novos ministros. A humildade diante de Deus, submetendo-a à sua vontade. Humildade aos concílios, obedecendo e aceitando as suas determinações, desde que essas estejam de acordo com a palavra de Deus e com a Constituição da igreja. Dependência de Deus, porque Ele é quem supre todas as necessidades da vida e do ministério. Eu sou testemunha disso. Consagração ao Senhor. Dedicação à igreja, mas não ao ponto de achar-se dono dela. Dono. Pois não fomos chamados para sermos dono, mas sim para sermos servos do Senhor e servos de sua igreja. Que Deus os abençoe.